6 fatores que melhoram a evolução da pessoa doente de Alzheimer. Por que cuidar de alguém que tem Alzheimer pode ser uma jornada cheia de descobertas? Fique comigo, porque nesses dias uma cuidadora me disse que estava sentida pela morte da mãe, que teve a doença de Alzheimer. Mas ela, além de controlar fatores como hipertensão, diabetes, tabagismo, junto com a mãe, não fazia do tempo um tempo parado. E o melhor, conseguiam se divertir as duas. Quer saber o que elas faziam? Então fique aqui e mais adiante eu contarei o que aconteceu com meu pai. Eu vou lhe dizer o que essa cuidadora fazia com a mãe, era bem interessante, porque ao serem fisicamente ativas, faziam coisas boas para o cérebro. O exercício não apenas reduz o risco da demência, mas também ajuda a manter o tamanho do cérebro. A mãe e a filha eram fisicamente ativas, e a filha foi descobrindo sempre mais que a prática de estarem fisicamente ativas é boa para o cérebro. Mas como o exercício físico reduz o risco da doença? O Jornal da Doença de Alzheimer publicou recentemente um estudo no qual se destaca a relação entre a prática regular de atividade física e o aumento das áreas cerebrais, que é crucial para a memória e o aprendizado. Descobriu-se que mesmo níveis moderados de atividade física, como dar pelo menos 4.000 passos por dia, pode ter um efeito tão positivo na saúde do cérebro quanto os 10.000 passos frequentemente sugeridos, tornando-se uma meta mais alcançável para muitas pessoas. Com base nesses dados, quero contar a você que nestes dias eu estava entrevistando um médico sobre a ligação que existe entre músculos e ossos, porque faço musculação e saber desses detalhes faz toda a diferença. E a resposta do médico: a relação entre os ossos e os músculos é que eles trabalham em conjunto para dar forma, sustentação e movimento ao corpo humano. Uau! Movimento de novo? Sim, porque fazia coisas boas para o cérebro. E por falar nisso, dê o seu joinha e se inscreva no canal. Tem muito diálogo que pode ajudar você. E a atividade física não é importante somente para o sistema muscular, mas com efeito positivo também sobre os ossos. E com isso entendi que, por exemplo, o exercício físico é tão importante que a gente acaba entendendo que uma pessoa não pode parar, precisa estar sempre em movimento. Então, por exemplo, como a pessoa com Alzheimer pode fazer tarefas que se completam uma com a outra e ela não ficar parada? Porque quanto mais parada, menos ela vai melhorar. E qual é a alma disso? Porque pessoas que têm a doença de Alzheimer, você sabe, elas podem estar sofrendo problemas da doença em dias e horários diferentes e precisam movimentar-se para se sentirem bem. Como eu disse antes, que eu contaria sobre meu pai, ele já tinha descoberto por si a importância de sua inovação e movimento. Ele já tocava violão, cavaquinho, desde jovem, e mais adiante passou a tocar violino. Ele e os amigos, parentes e familiares sempre tocavam e cantavam juntos. Ele não tinha consciência ainda que estava com a doença de Alzheimer, que chegou bem mais tarde. Mas depois que passaram a não mais tocar em bailes e festas, meu pai, sem deixar a música, foi adentrando o mundo da arte naif. Nela vivia profundamente os movimentos de fazer esculturas e personagens. Em outras palavras, ele passou a amar cada vez mais o movimento. Então, dê um joinha e se inscreva no canal. Nos últimos anos da vida dele, familiares que de alguma forma passaram a cuidar dele em rodízios foram incentivando para ele a manter-se sempre mais dinâmico. E quando, nos 2 últimos anos e meio de vida dele, eu fui morar com ele e com a minha irmã Delma. Assim eu percebi que precisava criar iniciativas para dinamizar com ele o dia a dia, de forma que ele e nós ficássemos sempre em movimento. Lembra aquela passagem bíblica do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz que o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Na verdade, quem se torna alma vivente passa a estar sempre em movimento também, porque faz coisas boas para o cérebro, reduzindo a demência e o mal de Alzheimer. E voltando para a história da cuidadora e sua mãe em movimento,
no início deste vídeo, conforme citei antes, e para saber mais sobre como meu pai vivia seu jeito de sempre estar se dinamizando na arte, algumas pessoas me pediram para ensinar aqui alguns fatores de movimentos e dicas para terem mais vida. Então, eu preparei 6 fatores de movimentos e dicas e tarefas que podem instigar a pessoa com Alzheimer e seus criadores a estarem sempre em movimento, fazendo coisas boas para o cérebro. Tem dúvidas? Deixe sua pergunta no box dos comentários. Vamos ao primeiro fator de movimento. Primeira dica: nunca deixe a pessoa parada em uma atividade só. Por exemplo, faça com ela um passeio em alguma parte da casa ou fora da casa, mas explique a causa para ela. Ande comentando com ela sobre o sentido do lugar onde a pessoa mora e o que tem no local que lembra uma pessoa ainda mais velha. Por exemplo, objetos antigos. Faça um museu onde os personagens conversam. Segundo fator de movimento, segunda dica: conduza a pessoa para sentar-se junto da mesa para fazer, por exemplo, caça-palavras, jogo de baralho com familiares ou amigos. Meu pai assinava jornais, gostava de ler e ganhava livros de presente. Terceiro fator de movimento, terceira dica: em seguida, mostre a ele ou ela os canteiros de uma horta ou de um jardim. Leve a pessoa para buscar verduras ou flores e convide-a ao preparo dessas flores das refeições ou até o buquê de flores. E sempre conversando sobre fazer coisas juntos em movimento. Inclusive, uma boa sugestão: escreva em seus cadernos anotações para lembrar dos mais velhos. Inclusive, escreva nos seus cadernos e nos cadernos deles, porque aí eles ficam também lendo e relendo e ajuda a alegria deles também. Quarto fator de movimento. Quarta dica: após isso, leve a pessoa para capinar um pouco, cuidando que essa atividade seja mais no final da tarde. Caso ela não havia trabalhado com isso antes, quem lhe cuida, o cuidador, a cuidadora, vai ajudar a lembrá-la das árvores fruteiras que plantou e viu crescer, bem como os canteiros de flores, sempre levando a pessoa a se movimentar dentro do seu contexto de movimentos. Quinto fator de movimento. Quinta dica: feito isso, convide a pessoa a ir até a garagem. Faz dias que o carro dela não ronca nem se movimenta. Tente retornar aos fatos que aconteceram no passado, quando a pessoa que hoje tem Alzheimer ainda dirigia. Conversar sobre isso lhe fará muito bem, uma vez que as emoções entram em jogo de maneira mais forte então. Sexto fator de movimento, sexta dica. E aí, feito isso, sentem-se à mesa para preparar a lista de compras, quando a pessoa que está com Alzheimer costumava fazer com prazer. Iriam ao mercado no dia seguinte, mas a chance de um novo movimento já começa naquele dia. Aí, chegando o dia de amanhã, já no supermercado, a pessoa, enquanto vai colocando as compras no carrinho, encontra amigos e conhecidos. Circulam conversas como de antigamente. E você, está gostando deste vídeo? Curta, se inscreva no canal e compartilhe. Você viu como cuidar de alguém que tem Alzheimer pode ser uma jornada cheia de descobertas? E entre uma conversa e outra se reúnem para fazer uma refeição juntos? Mesmo porque alimentar-se também é movimento. Então, como eu disse a vocês que eu contaria sobre meu pai e a possibilidade de celebrar os desafios com firmeza em sua luta de manter-se em movimento, além do que eu já contei antes. E quando ele recebia em casa seus familiares, era convidado para dançar na sala de casa, para cantar, nem que fosse 7 canções, tocando e cantando com familiares. Com a visita dos familiares, um dos convites mais interessantes vindos da parte dele era: vamos cantar! E aí quem estava por lá já ia pegando as letras de cantos e a cantoria começava a acontecer até virar prosa, claro. Muito bem, sou Zélia Bonamigo e hoje eu trouxe para você o tema 6 fatores que melhoram a evolução da pessoa doente de Alzheimer. Porque cuidar de alguém que tem Alzheimer pode ser uma jornada cheia de descobertas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, comente no box dos comentários. Muito obrigada por ter vindo comigo até o fim. Até a próxima! Quero te ver de novo por aqui.